Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor e médico da Nova Acrópole de Uberaba, Minas Gerais, o professor Bernardo Norá. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Olá a todos, muito obrigado, Danilo, pelo convite. É um prazer estar aqui no podcast da Nova Acrópole mais uma vez. Igualmente, Bernardo. Bem, pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre a filosofia como ferramenta para o saber envelhecer. A ideia não é esgotar o tema, menos ainda trazer aqui verdades absolutas, mas, sob a luz da filosofia maneira clássica, trazer as melhores ideias, conversarmos, refletirmos e extrair o que de melhor pudermos de maneira prática e útil para as nossas vidas. Bom, como médico, Bernardo, de vocação e também como filósofo de Nova Acrópole, eu gostaria que você falasse de algumas características do envelhecimento de maneira científica e também filosófica, para que possamos refletir mais e entender melhor como se dá esse processo de envelhecimento, porque não se trata só de algo físico, claro, mas é algo que nós temos muito medo, ou seja, todos nós, de um modo geral, temos medo do envelhecimento, porque ele, claro, nos leva à morte. Então, de maneira sintética, eu gostaria que você falasse dessas características do envelhecimento, tanto no que tange a questão física, dos aspectos científicos, quanto nas questões filosóficas também do nosso envelhecimento. Então, o processo do envelhecimento é um processo natural, como todos nós sabemos, faz parte aí dos nossos ciclos de vida. Já lá na Grécia Antiga, o filósofo Platão, ele falava que existia algumas etapas da vida, a infância, a adolescência, a juventude, a fase adulta e a velhice. E durante todas as etapas da vida era fundamental o aprendizado, a educação. E ele falava em muitos aspectos em relação a essa etapa da terceira idade, essa de maior maturidade, essa idade de mais envelhecimento. E ele falava aí que pode ser uma época muito, e deve ser uma época muito frutífera, no sentido de acúmulo de experiência, acúmulo de sabedoria. Inclusive, Platão colocava que algumas disciplinas, alguns temas de estudos filosóficos iam começar a estudar após os 50 anos. Alguns cargos também a nível de orientação, de decisões importantes na República concebida por Platão, também estaria a cargo aí das pessoas mais velhas, mais idosas. Então, a gente vê assim como um ciclo natural da vida e que a gente deve aprender a passar por esse ciclo. Assim, então, sobre esse tema, também temos o filósofo Marco Túlio Cícero, que foi um filósofo, orador, cônsul em Roma Antiga, que ele escreveu uma obra chamada Saber Envelhecer. Então, Cícero, ele ficou bem conhecido na sua época. Ele nasceu em 106 a.C. e ele morreu em 43 a.C. Na sua época, então, ele, através da oratória, da filosofia, ele denunciava a tirania, a opressão, defendia o espírito republicano. Foi um exímio orador, cônsul, e nos legou muitas obras na área da filosofia, e ele é um marco na história, até mesmo no campo literário. E no processo do renascimento cultural, no século XV, inclusive as primeiras obras a serem resgatadas são as cartas de Cícero. Infelizmente, ele foi provavelmente assassinado aí por volta do ano de 43 a.C., em função das suas denúncias em relação à opressão e à corrupção. E dentro dessa obra de Saber Envelhecer, Cícero vai desenvolvendo o tema, mostrando que, para além do corpo físico, que realmente vai envelhecendo com o tempo, o ser humano tem uma alma
tem um ser que não está sujeito a esse processo. E nessa obra também ele aponta alguns argumentos que as pessoas, algumas razões que em geral as pessoas consideram a velhice desagradável. E ele desenvolve o seu livro contra-argumentando, explicando como todas essas razões, esses motivos aparentemente desagradáveis, na verdade, podem e devem ser vistos de outras maneiras. E é curioso porque essa ideia que você traz dos ciclos, ou seja, a própria morte faz parte da vida, ela integra todo o processo da existência manifestada, que é algo que as tradições antigas, como as egípcias, os maias, astecas, os gregos, enfim, os próprios hindus também nos trazem do universo como um imenso ser vivo que é manifestado e que não só nós, seres humanos, passamos por esses ciclos de nascimento, desenvolvimento, vida e morte. Tudo que existe um dia deixará de existir no plano físico, segundo podemos aí constatar através dessas tradições filosóficas. Agora, outro ponto que o Cícero vai nos trazer é a ideia dessa perda da atividade, que é algo que nós tememos, porque a velhice nos traz essa perda da atividade. E isso faz parte do ciclo da vida, a própria natureza nos ensina isso também, porque nós temos os ciclos representados pelo verão, pelo outono, pelo inverno e depois a primavera como a ideia do renascimento. Isso é algo muito curioso porque nós passamos por esses ciclos internos também. Porém, podemos sempre renascer. Então, o Cícero nos fala da ideia da perda da atividade como um desses elementos que nós temos em relação ao medo da velhice, porque a velhice traz, sim, naturalmente, uma perda de atividades. Então, como a filosofia nos ajuda a saber lidar com isso de uma maneira mais serena, tranquila? Isso, então ele apresenta como uma das primeiras razões para se achar a velhice uma etapa da vida desagradável, justamente aí essa ideia que a velhice então nos afastaria de uma forma de vida mais ativa, o que o nosso corpo não estaria mais nas devidas condições a desenvolver todas as suas atividades que antes ele poderia. Então, em relação a isso, o Cícero começa a argumentar, então, que na fase de juventude ou na fase adulta, sim, o corpo realmente está mais com uma melhor predisposição para fazer suas atividades, e na velhice, nós deveríamos aprender a desenvolver outras atividades também importantes e fundamentais e que não necessariamente requerem o exercício corporal. Então, ou seja, essa vida de intensa atividade e ação, ele fala, olha, a gente vai ter que aprender a fazer o exercício da vida contemplativa, tá? Vamos ter que fazer o exercício da reflexão, da meditação. Então, ou seja, o que ele propõe é que nessa fase da velhice, o corpo, que está agora menos disposto para uma vida tão ativa, porém agora a nossa alma, o nosso ser, pode estar e deve estar em intensa atividade interior. Então, o que ele propõe é isso, que essa atividade exterior seja substituída por uma intensa atividade interior, uma forma de vida contemplativa, uma forma de vida de buscar a compreensão, o conhecimento, a reflexão. E quando a gente entende essa ideia dos ciclos, né, Bernardo? Quando a gente começa a ter uma consciência mais clara, a gente percebe isso agora na primavera, que é um novo ciclo que chegou recentemente, ou seja, nós estamos vivendo um período onde há um renascimento. Ou seja, nós passamos por um período de mais introspecção no inverno, e isso nos dá um momento de maior reflexão, de voltar-se para dentro, no sentido de recolher o que temos de melhor, e na primavera como um processo de expansão natural da vida. Ou seja, nós estamos inseridos num processo cósmico e todos os seres que existem, não só nós humanos, mas tudo o que está no mundo manifestado, integra a essa mesma lei. E quando a gente começa a compreender isso, ou seja, que temos os nossos invernos, temos os nossos verões, temos os nossos outonos e primaveras também, aí nós começamos a compreender que nós podemos lidar bem com esses processos, que implicam justamente o nosso nascimento, desenvolvimento, vida e morte.
Isso, claro, de uma maneira mais natural, mais compreensível. Pois bem, tem um outro aspecto que o Cícero fala, que é essa ideia de refrear as paixões, como já havia falado. Então eu gostaria que você reforçasse um pouco mais esse ponto para entender melhor essa ideia de moderação, que vai de encontro ao que nos ensina Aristóteles, por exemplo, ou o que nos ensinam os romanos quando dizem aquele ditado nada em excesso. Eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais esse ponto do refrear as paixões e refrear os desejos, como nós podemos lidar com isso, porque em certas idades da vida isso é mais forte em nós. Então, à medida que nós formos envelhecendo, Cícero propõe que cada um de nós vá enriquecendo a nossa alma com valores humanos mais profundos, com sentimentos humanos mais profundos e também com as nossas virtudes. E assim a gente pode encontrar outros tipos de prazeres, que não são só os prazeres corporais. Então, na filosofia, por exemplo, quando a gente estuda lá Platão, a gente fala, o Platão fala, olha, tem os prazeres do corpo e os prazeres da alma. E os prazeres da alma em relação à vivência das virtudes, das nossas qualidades morais, das nossas ideias e sentimentos mais profundos, Platão fala, nos leva a uma forma de vida mais feliz. E isso aqui a gente também vai encontrar em Cícero. Então, esse processo de aprender a encontrar essa satisfação, esse bem-estar nos prazeres, entre aspas, aí da alma, os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos sentimentos. E ele fala, olha, se agora a gente já não pode encontrar aquela atividade no corpo, mas agora na velhice eu posso ter um prazer em transmitir o meu conhecimento, ter um prazer em transmitir a minha sabedoria. Também são outras formas de conseguir aí a sua satisfação, o seu bem-estar e a sua atividade. Agora, essa ideia do prazer que você lembra, Bernardo, é curioso porque quando nós vamos estudar Epicuro, ou mesmo Platão, mas enfim, Epicuro, primeiro ele fala que o prazer não é algo nefasto. Há uma profundidade quando nós compreendemos um prazer mais profundo, mais estético, mais belo, mais moral. Platão vai falar também de outras ideias de prazeres que não são só físicos ou de prazeres da alma, ou seja, nós vemos aí dois grandes pensadores, dois grandes filósofos, melhor dizendo, que são aqueles que vão atuar com as suas ideias, esclarecê-las e vivenciá-las. Eles trazem algo muito semelhante, ou seja, não há uma discordância entre aquilo que eles falam, de um modo geral. Então, gostaria que você esclarecesse um pouco mais isso, para que nós compreendamos quais são esses tipos de prazeres que eles estão falando, que vão além, claro, dessa ideia de um prazer só físico e mais sensível, digamos assim. Então, sim, o Epicuro ele fala muito em relação a esse tema do domínio, do controle dos prazeres ou da vivência. De forma geral, se compreende um pouco equivocadamente o ensinamento de Epicuro. Às vezes entende que ele está propondo uma vida prazenteira, de dedicação exclusiva aos prazeres corporais. Porém, não é isso. Ele é um filósofo, ele está falando de um tema da filosofia moral. Ele está falando de um outro prazer muito mais profundo, que é o que a gente chama de tranquilidade da alma, a busca da eudaimonia, que é esse sentimento de bem-estar. Então, ou seja, se temos um espírito, alma, muito preocupada com esses prazeres externos, isso é falta dessa tranquilidade da alma. Isso é falta de alcançar essa autorrealização. E isso, para a filosofia, é um ponto capital, porque todo o processo da educação proposto na filosofia, seja através de Cícero, Platão, entre outros, visa o quê? O ser humano ir cumprindo os seus papéis ao longo da vida para realmente alcançar a sua autorrealização. E dentro desse processo, hoje a gente sabe ainda mais, de uma forma mais técnica, que realmente na juventude os nossos instintos, os nossos prazeres realmente estão muito mais aguçados. E isso tem até relação com uma série de processos fisiológicos, hormonais, tá? E a postura do ser humano enquanto filósofo
quanto buscador do conhecimento, dos valores humanos, é realmente de aprender a lidar e a controlar essa tendência do corpo a procurar o que para ele é só agradável, o que para ele é só satisfatório. E daí vem todo um exercício para a gente aprender a desenvolver o nosso caráter, tá? Todo um exercício para a gente desenvolver a virtude da temperança. Então, a virtude da temperança é uma virtude que a filosofia bate muito na tecla, seja através de Epicuro, Platão, Cícero, ou seja, a temperança ela busca um equilíbrio, busca uma harmonia, ou seja, não se exceder nos prazeres. Cícero diz: não pense no prazer como inicia, mas sim como termina. Tá? Então, Platão explica: olha, prazer e dor são coisas muito circunstanciais, são coisas muito transitórias, e são dois polos de uma mesma moeda. Tá? E a nossa realização enquanto ser humano, ou seja, a vivência do nosso sentido de vida, vai partir para sutilizar esses processos. Platão fala, olha, o prazer deve ser convertido no amor, num sentimento profundo e verdadeiro, onde o ser humano deve ser educado a aprender a querer aquilo que realmente seja favorável para ele enquanto ser humano. Então, aí o ser humano vai aprender a estar desenvolvendo todo esse processo da vida interior, do que os gregos, os romanos chamavam a eudaimonia, que é esse ideal de felicidade, de bem-estar, e que os estoicos, os filósofos estoicos, como o Epicuro e o próprio Cícero, vão chamar de ataraxia, que é essa tranquilidade da alma, ou seja, um estado de realização, um estado de centro, onde a alma, onde você não se sente perturbado pelas dificuldades, nem pelos prazeres, nem pelas dores e também nem pelo processo da perda dos prazeres pelo envelhecimento. Esse conceito de ataraxia é outra coisa também que muitas das vezes podemos compreender de uma maneira equivocada. Pode passar uma ideia de indiferença, não é, Bernardo? Só que quando nós vamos estudar, por exemplo, a filosofia estoica, que expressa muito bem essa ideia da araxia através de Sêneca, Epiteto, Marco Aurélio, enfim, grandes seres que trouxeram um pensamento muito elevado e através de uma ação muito concreta, eles foram muito genuínos, muito valorosos, muito humanos, ao contrário do que se pensa como uma indiferença, como uma insensibilidade. Não se trata disso, e eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa ideia, porque nós poderíamos compreender a ataraxia como um estado de serenidade e não de indiferença, como às vezes se compreende equivocadamente. Então eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa ideia. Exatamente, a ataraxia não é indiferença. A indiferença seria, assim, uma apatia. Então, a ataraxia é essa tranquilidade da alma, esse espírito de centro, e isso equivale ao que falávamos ainda há pouco aí em relação a Cícero, com essa proposta de desenvolver a vida contemplativa. Então, é um estado de intensa atividade, mas atividade interior, tá? E capacidade de você estar contemplando a harmonia da natureza, as leis da natureza, o equilíbrio das coisas, a aprender a ter um olhar mais profundo em relação a tudo que te rodeia. Então, a ataraxia não é um sentimento de indiferença, mas, pelo contrário, é um sentimento de plenitude, de preenchimento, de sentir-se pleno, completo. E nesse estado de muita vivência interior das virtudes, porque aí o que se vai falar é do desenvolvimento das virtudes como uma forma de fortalecimento interior, como uma forma de o ser humano, então, alcançar essa plenitude interior. Agora, uma última questão antes de encerrar o podcast, Bernardo, que é essa ideia da morte. Ou seja, a velhice, inevitavelmente, nos aproxima da morte. Talvez, certamente, tenhamos muito medo de envelhecer porque
sabemos que após o envelhecimento, o último estágio da vida é a morte. Agora, é algo curioso de se observar porque, salvo-se o teatro da vida, se por uma questão de destino sairmos de cena antes, a velhice é esse último estágio da nossa existência e uma partida para um outro plano. Por que não? Então, os antigos filósofos hindus, as tradições egípcias, nos falam de uma outra ideia da morte. Como eles encaravam isso? Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas ideias, porque talvez resida aí, nessa sabedoria, uma forma de encararmos melhor a nossa velhice e, por conseguinte, encararmos melhor também essa ideia da morte. Então, na filosofia, nós vamos compreendendo que a maior parte das grandes culturas da nossa história lidaram com o tema da morte como um processo natural e com algum grau de sabedoria e tranquilidade em relação a isso. É um tema realmente muito importante e que realmente mexe bastante com todos nós. Na filosofia, o que a gente vai estudando é que esse processo de saber lidar com a morte, saber morrer, isso já vai passando por todas as etapas da vida. Ou seja, todas as etapas da vida existem certos valores a serem aprendidos, existem certas virtudes a serem desenvolvidas. Todo um papel aí da educação do ser humano para a vida. Não apenas educar para ter uma formação técnica ou algum título, porém a educação para a vida. E essa educação começa no berço e se estende por toda a vida. Então, toda a vida deve ser, de certa forma, um aprendizado e um preparo para isso. A melhor forma de saber morrer é saber viver, já dizia nosso querido filósofo Sócrates, aí através dos diálogos de Platão. Então, ele falava, olha, eu que busquei durante toda a minha vida viver de acordo ao bem, viver de acordo ao justo, de buscar vencer qualquer tipo de medo em relação à vida, como posso agora, na minha velhice, temer a morte? Então, ou seja, espero encontrar aquilo que eu cultivei na minha vida inteira. Então, o que a gente vai vendo através desses grandes filósofos da nossa história, sejam ocidentais, orientais, é que eles falam da importância do ser humano ao longo de toda a sua vida estar cultivando o seu ser, estar alimentando o seu verdadeiro eu, estar educando a sua alma, está desenvolvendo uma forma de vida mais espiritual. E que, quando chegamos na velhice com esse trabalho bem desenvolvido, que os filósofos vão dizer que a velhice pode ser o broche de ouro. E aí vamos encontrar os frutos semeados através de todas essas etapas da vida. Bom, para encerrarmos então o nosso podcast, Bernardo, eu gostaria que você falasse sobre essas ferramentas, que você elencasse as principais de uma maneira sintética, dessas ferramentas que podem nos ajudar a saber viver melhor, a nos desenvolvermos como seres humanos, para que saibamos também envelhecer, compreender as fases da vida, compreender os estágios e ciclos que a vida nos traz e o que podemos aprender com eles e, claro, viver de uma maneira mais saudável, mais humana, encarando a vida de uma maneira mais saudável, mais digna e, claro, encarando também a morte, por que não? Então eu gostaria que você fizesse uma síntese aí desses elementos principais para que nós, independente de estudarmos filosofia ou não, para que todos os que vão escutar esse podcast que possam extrair algo de útil e prático para suas vidas no sentido de saberem viver melhor e também de envelhecer com mais alegria, com mais juventude interior. Gostaria de citar inicialmente duas grandes faculdades humanas, dois grandes potenciais, que é a nossa vontade e a nossa inteligência. A nossa vontade no sentido de vontade superior, ou como Immanuel Kant diria, boa vontade. Através dessa nossa vontade superior ou boa vontade, a gente pode ir aprendendo a
a polir os nossos defeitos e a aprender a expressar as nossas melhores qualidades, a desenvolver os nossos melhores valores, de tal forma que a gente possa ir encontrando cada vez uma expressão mais autêntica do nosso verdadeiro eu. E através da inteligência, selecionar todas as situações, as circunstâncias, os aprendizados que favorecem o nosso crescimento interior, que favorecem a nossa evolução. Então, da mesma maneira que quando vamos empreender uma viagem, nós temos que preparar a nossa mala, separar algumas roupas, e também quando vamos envelhecendo, à medida que essa realidade da morte possa estar chegando cada vez mais próxima de nós, é importante nós estarmos preparando essa nossa mala. O que vai constituir essa mala? Olha, as nossas vivências mais profundas, os nossos sentimentos, os nossos valores mais profundos. Daí que a filosofia, Platão, Cícero recomenda que nessa etapa da velhice, onde essa ideia da morte vai se tornando um pouco mais próxima, cada vez mais próxima, que o ser humano aprenda a se desapegar dos seus bens materiais, aprenda a desapegar das circunstâncias banais e possa realmente dedicar mais atenção àquilo que realmente é essencial. E aquilo que é essencial é invisível aos olhos. E essas são as coisas realmente que devemos levar aí na nossa bagagem, essa bagagem que fica no nosso eu superior, no nosso ser, na nossa alma. Bernardo, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Eu agradeço a presença mais uma vez e, claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, Danilo. Até a próxima. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, basta acessar o nosso site nova-acrópole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Antonin Dvorak e chama-se Serenata para Cordas, Opus 22, Moderato.